Tudo bem a todos? Nós estamos iniciando mais um podcast aqui da OBPC Bento Gonçalves, Brasil para Cristo Bento Gonçalves. E hoje nós estamos honrados de receber o nosso convidado, o pastor Roberto Machado. Isso, pastor, esqueci algum nome? Tem algum nome no meio? Luiz Roberto dos Santos Machado. Luiz Roberto. Perfeito. Pastor Luiz Roberto Machado. E o nosso pastor Daniel Pereira, aqui, presidente da igreja em Bento Gonçalves. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo, onde que nós possamos edificá-los através das experiências, através das experiências de vida que os irmãos vão contar aqui, certo? Sejam todos bem-vindos. Pastor Roberto Machado, muito obrigado pela presença. Pastor Roberto nos surpreendeu já em off aqui de manhã cedo. Chegou antes de que toda a equipe. Muito obrigado, pastor, pela sua presença, ter vindo de Canoas nos visitar aqui. É uma honra mesmo, pastor. Bom dia, pastor Daniel. Bom dia a todos os amados que estão conosco. A honra é minha em poder estar aqui, participando desse momento abençoado e, como você disse, que possa ser um momento edificante para todos nós. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui para servi-los. Eu disse ao pastor Daniel e a Ângela que hoje eu estou em Bento Gonçalves para servi-los, para servir a igreja, para servir o corpo de Cristo. Então, muito obrigado pelo carinho da acolhida, pela honrosa recepção. Quanto ao horário... É de praxe já, né? É de praxe. Faz parte. Um grande abraço, uma alegria estar aqui. Amém. Bom dia a todos também, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você vai estar assistindo esse podcast. Uma alegria, uma honra estar aqui hoje, né? Receber o nosso pastor, meu pastor Amém. Roberto. Eu sou grato a Deus, pastor. A gente sabe da sua rotina, da sua vida, da sua correria, né? O senhor dispensar esse tempo para estar com a gente, né? Obrigado. Desde o convite, quando a gente fez para o senhor participar do nosso podcast, né? O seu sim já nos alegrou. Né? Na verdade, eu estava em dívida, porque por várias vezes você já tinha me solicitado e vamos lá, vamos marcar uma data. Então, a minha não vinda, ela não se deu pela ausência de convite ou da sua insistência, do seu desejo, muito pelo contrário. Então, eu estou aqui hoje também fazendo pagamento de uma dívida. Não deve nada. Que eu já deveria ter estado aqui há mais tempo, mas é um prazer hoje estar aqui e certamente foi esse o tempo que o Senhor preparou para nós estarmos juntos. Com certeza. Glória a Deus. Mas assim, pastor, obrigado, né? Mais uma vez por estar aqui. Nos alegramos nisso e assim, né? Falar pro Jefferson aqui. Eu já tentei também, né? Já tentei ganhar algumas vezes, mas não consegui. Não tem como. Não tem como, né? Eu vou chegar primeiro, agora vou. Mas que chega lá, o homem já tá de prontidão. Não tem como. Pastor Roberto, eu não sei se o senhor lembra, acho que faz uns 2 anos atrás, nós sentamos na recepção do hotel lá, aqui em Bento Gonçalves, né? Nós ficamos algumas horas conversando, tomando um café lá. Lembro. E o senhor me confidenciou assim, coisas assim que eu achei que me edificaram até hoje, assim, que eu levo para a minha vida, assim. A gente conversou bastante sobre a história do Senhor, o método de trabalho do Senhor, o pensamento do Senhor, um plano de trabalho como o Senhor desenvolve, né? E eu achei interessantíssimo, pastor, interessante. O senhor começou o seu ministério na cidade de Santiago, isso? Isso. Quantos anos, pastor, começou isso? Quantos anos começou? Eu era ainda um garoto, 57 anos hoje, mas eu era ainda um garoto com 12 para 13 anos, quando eu me converti e desci as águas do batismo
E o meu primeiro pastor, que foi o pastor Aldo, ele sempre teve uma visão de preparar obreiros e de oportunizar o surgimento de novas lideranças. E muitos dos seus investimentos deram certo, pela bondade de Deus e pelo trabalho diligente, dedicado do pastor Aldo na formação de obreiros. Então, em seguida, ele já começou a me oportunizar os primeiros cultos para testemunhar, para pregar. Então, eu comecei muito cedo. Com 12 para 13 anos, eu já dirigia cultos, já recebi uma oportunidade nas congregações. Eu comecei a pregar muito cedo, muito cedo. 12 anos de idade, 12 anos. E na família do senhor, como que foi a conversão? O senhor sempre foi na igreja? A família, como era, pastor? Na verdade, o Brasil para Cristo, ele é uma igreja que tem algumas características que a diferenciam de quaisquer outras denominações no país. Por isso, o nosso profundo amor, a nossa profunda gratidão a essa denominação, obviamente que respeitando e entendendo o trabalho das demais denominações, mas o Brasil para Cristo, ele sempre se caracterizou por ser uma igreja assim, de muitos milagres de Deus, de muitos sinais de Deus. Foi assim que nós nascemos. Entendi. Na época de missionário Manuel de Melo e Silva, reverendo Olavo Nunes e outros líderes das gerações que nos antecederam. E a minha mãe, ela foi diagnosticada com uma enfermidade e o médico concedeu à minha mãe 3 meses de vida. 3 meses de vida. E isso abalou muito a nossa família, porque a mãe, eu me lembro, ela era nova à época. E o senhor era novinho também, né? Era um garoto com essa idade aí, 11 anos, 12 Meu anos. Deus. E aí isso mexeu com a nossa família, mexeu com a estrutura de casa, com o pai, com as minhas irmãs, com os meus manos, enfim. E nós ainda não tínhamos o conhecimento de Jesus, da fé. E próximo à nossa casa tinha um outro espaço, um outro local, onde levamos a nossa mãe. E lá nesse espaço, nesse local muito famoso na cidade, não é, pela caridade que desempenhava, pelo trabalho, entre aspas, de uma ordem espiritual, enfim. E lá a pessoa responsável por aquele espaço olhou para a minha mãe e fez alguma atividade lá e deu 6 meses de vida para ela. Uau. Nós, já estamos em vantagem, não é? Porque o médico deu 3 meses e aqui deram 6 meses. Então, poxa, já é alguma coisa, né? E próximo à nossa casa, cerca de 2 quarteirões, nós tínhamos a nossa igreja em Santiago, Igreja do Brasil para Cristo. E a minha avó já estava dando os primeiros passos na igreja, e o pastor Aldo então foi lá em casa e orou pela mãe e disse: olha, eu lhe dou 15 anos de vida no mínimo. Glória a Deus. Não é? 15 anos de vida no mínimo. Então, para nós foi uma negociação excelente, né? E isso acabou gerando a nossa conversão. A mãe, ela não só superou a expectativa médica, quanto desse outro espaço, e a minha mãe viveu ainda mais uns 20, 30 anos depois disso. Uau, então, esse Deus. milagre aconteceu na minha casa, na minha família, e esse milagre, porque quando acontece um milagre dessa proporção, ninguém pode contestar. Você vai contestar o quê? Não há o que contestar, e não há também, além de não poder contestar, não há como você relativizar isso. Não tem como relativizar. Então foi um milagre forte, poderoso, e isso acabou levando a minha família toda a se converter, minha avó, meu irmão que também hoje é pastor, e isso foi mais ou menos o começo assim
da história de conversão da nossa casa, da nossa família. Uau. Pastor, nesse tempo da sua conversão, 11, 12 anos, pastor João, né, que é seu irmão, ele também se converteu nesse mesmo tempo, né? Nesse período também. Mas o crescimento de vocês ministerial, se deu paralelo assim ou foi diferente? Porque a gente conhece, eu lhe conheci, o senhor já era pastor João também, né? Mas o crescimento foi paralelo, vocês desenvolveram junto o crescimento ministerial? Em termos, sim. O João, obviamente pela diferença de idade, teve uma compreensão e uma conversão assim um tanto quanto diferente e óbvio que ele mais depressa já começou a dar os primeiros passos no ministério. Eu cresci assim ministerialmente, uma parte bem significativa à sombra do João, porque o João sempre foi um homem de muita oração, e eu me lembro que eu pernoitava na casa dele algumas vezes na semana, porque na madrugada a gente levantava para orar. Uhum. Então, o ministério do João se desenvolveu muito mais rápido, porque ele também começou antes, mas o ministério dele sempre me abençoou muito, não é? E me influenciou muito, haja vista as possibilidades que eu tinha, as opções que eu tinha. Minha família sempre foi uma família constituída de militares, então um pouco dessa disciplina que o pessoal conhece, ela foi passada, ensinada tem uma raiz, né? Pelo nosso pai, militar 30 anos, Nossa. A vida na caserna esse tempo todo, e isso influenciou muito, não é? Mas o João ele cresceu ministerialmente bem antes de mim, e isso acabou me ajudando e me influenciando, reiterando, não é? Haja vista as possibilidades e as opções, eu acabei influenciado, não é? Pelo João, pelo seu ministério, e não só por isso, óbvio, porque havia um propósito que à época eu não conhecia, não é? Mas que depois isso foi muito bem entendido por mim. Então o João me abençoou muito ministerialmente. Qual que é a diferença de idade entre vocês, pastores? Eu estou com 57, o João já está com 72, 73. Uns 15 anos. Mais ou menos isso aí. Uns 15, 16 anos aí. E o pastor João, então, saiu antes para o ministério e o senhor foi... Sim. O João saiu primeiro. Ele trabalhou muito tempo em Santiago, com tempo integral, ao lado do pastor Aldo, atendendo as congregações, cuidando da igreja, ajudando na administração. E depois foi transferido para Bagé. E como acontecia com os obreiros da velha guarda, depois até podemos abrir um parênteses para falar sobre isso, ele foi enviado com a passagem só de ida. Era assim que os obreiros eram enviados. Ele contou esse com a passagem só de ida, para não correr o risco de desistir e de voltar. Olhar para trás. Então era assim que a gente era enviado. Você tem a passagem para ir. E como é que eu faço? Te vira, não é? Faz a igreja avançar, faz a igreja crescer, Não tem outra opção. Não tinha outra opção, não dava para voltar atrás. Uau. Passagem só de ida. Meu Deus. Um pouco diferente, né? Bem diferente. Um pouquinho diferente. Bem diferente, né? Não tem desistir. Não tinha como. Um ponto que o senhor tocou, pastor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós, assim, a respeito da oração, né? Da vida de oração que o senhor tinha desde de menino, porque a gente foca hoje, as pessoas veem muito resultados, né? Uhum. As pessoas são medidas por resultados. Mas por aquilo que a gente sempre ouve o senhor contar, esse resultado, ele não foi construído com o trabalho que o senhor fez, que o senhor tem feito agora, né? O trabalho, acho que também é uma consequência, né? Teve uma construção lá atrás.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós do quanto foi importante essa história, essa vida de oração ainda na sua juventude, o quanto isso lhe respaldou, né? Até para a gente, até para os nossos jovens hoje, né? Porque hoje a gente vive as coisas são tão rápidas, tão práticas, tão temporais, né? E é muito difícil hoje essa construção de raiz, de cavar para baixo, né? E de colocar a semente lá embaixo. Eu vejo a igreja hoje com essa carência. Essa carência. Mas tem algumas coisas que elas nunca vão ser superadas, não há como substituí-las na igreja, e uma dessas é a oração. Então a igreja, a igreja bíblica, ela sempre teve alguns pilares, e esses pilares nunca foram substituídos, e eles nunca serão substituídos, porque esses pilares foram estabelecidos por ninguém menos que o dono da igreja, né? Por aquele que disse: eu edificaria a minha igreja sobre a pedra, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então a igreja ela tem pilares, e um deles é a oração, o outro deles é o jejum, e o outro deles é a palavra. Então esses três pilares eles mantêm a igreja, eles dão estrutura para a igreja, eles fazem com que a igreja resista os ataques, as tempestades, as crises que inevitavelmente existem, acontecem. E desde muito cedo eu tive a felicidade, eu tive a bênção, eu tive a graça, desde muito cedo, de aprender isso. Então a oração, ela nunca foi para mim uma imposição. Eu nunca vi a oração como um dever, ainda que seja um dever. Eu nunca vi ela como uma obrigação, ainda que seja uma obrigação. Eu sempre vi a oração como um prazer, como um deleite. E eu falo, e aqui o pastor Daniel é uma testemunha ocular disso, não é? Porque durante todo o período que Deus nos abençoou com a presença do pastor Daniel e a Ângela em Canoas, a gente pôde partilhar isso junto. Então, desde muito cedo eu aprendi a orar. É fácil orar se nós formos seguir os ímpetos, os anseios, os desejos, as inclinações do nosso homem natural, da nossa carne. Obviamente que não, mas sempre esse homem espiritual, esse homem nascido de novo, ele precisa falar mais alto, e a oração, se você tem vontade de orar, ore. Se você não tem, ore também. Se você está disposto a orar, ore. Se você não tem disposição nenhuma, ore também. Se você quer orar, ore. Se você não quer, ore também. Porque eu vou orar quando eu sentir de orar. Nunca vai sentir de orar. Então, tem alguns sentimentos que são postos que, do ponto de vista natural, humano, carnal, eles não são naturais na nossa vida, eles não são pertinentes à nossa carne. E desde muito cedo eu aprendi o caminho da oração, e isso até hoje tem sido assim um diferencial insubstituível na minha vida. Eu falo isso por experiência. Eu posso estar enfrentando o maior drama, a maior das dificuldades, e eu posso chegar na oração pequeno, eu posso chegar na oração rebentado, mas depois de 2 horas de oração, 1h30 de oração, levanta um gigante. Eu digo isso a todos, não é? Que levanta da oração um campeão. Pode começar a orar um derrotado, pode começar a orar um derrotado não, alguém que se sinta assim pela conjuntura, pela gravidade do que está vivendo, mas levanta um campeão.
E a oração ela é importante em todo o tempo, em todo e qualquer lugar. Ore no seu quarto, como diz a Bíblia. Se puder orar no templo, ore no templo, que é o que eu faço muito. Se puder orar no monte, ore no monte. Não é um lugar. Tem pessoas que fazem da oração, tem que ter um lugar específico. Não. Ore na sua casa, ore na igreja, ore no monte, ore viajando, ore dirigindo, ore caminhando, ore no avião, ore aguardando numa fila. Paulo ele nos ensinou que a gente deve orar sem cessar. Então, Jefferson e pastor Daniel, e eu aprendi esse caminho desde muito cedo. E é uma das primeiras e das principais lições que eu sempre procuro passar a todos aqueles que Deus permite que andem conosco, que caminhem conosco, e que depois possam estar nas nossas igrejas pelo Estado. Essa. Eu disse ao pastor Daniel e a tantos outros, olha, eu não sei quanto tempo vocês vão ficar aqui em Canoas, se 1 ano ou se 10, mas eu quero que vocês aprendam uma coisa: aprendam a orar. Aprendam a orar. Sabe que assim, ó, eu sou testemunho, fiquei 7 anos em Canoas, né? Trabalhando com o pastor Roberto. E das muitas coisas que o pastor era disciplinado, o tempo de oração ele era inegociável. Olha. Inegociável. E eu me lembro de alguns episódios assim, que às vezes nós íamos, né? E aí eu, o pastor Roberto, mas alguns que trabalhavam na igreja, todo mundo trabalhava em tempo integral na igreja, tinha que estar na oração todos os dias, das 6 às 8 da manhã, né? E às vezes a gente orava ali 15 minutos, dizia tudo o que tinha para dizer, né? Meia hora, às vezes quando tá muito inspirado, 1 hora, quando, meu Deus, consegui orar 1h30, o cara saia dali, meu Deus, tô quase que nem o chefe. E aí, assim, ó, e normal, e era muito normal, assim, ó, natural eu, né, e alguns, quando começava a orar de manhã cedo, né, imagina. Cansado, quando vê, pegava no sono. Mas o pastor ficava as 2 horas aqui, ó, pau e pau, né, orando e buscando a Deus, e sempre nos incentivando, cobrando, né. Lembro que algumas vezes o pessoal meio que se atrasava para a oração, meia hora, 1 hora, porque o pastor começava a orar, ele orava de costa para geral, né, e o pessoal sabia que o pessoal, às 6 horas o pastor começava a orar, ponto. E aí alguns, né, não, chegar um pouquinho mais tarde e tal. Aí um dia o pastor estava orando, começou a orar de pé, né? De frente para a porta, assim. Puxa. E aí começou a chegar meia hora, outro não sei quanto tempo. Mas o que eu falo com isso, assim, né? Mas da importância que o pastor Roberto sempre deu, assim, nessa questão, assim, de disciplinar o pessoal que trabalhava junto, assim, de entender o quanto isso era importante, sabe? Entendi. De entender que isso era a parte vital do ministério, né? Muito maior, assim, eu acho que o pastor sempre deu mais importância, muito maior para o teu talento, para aquilo que tu faz, para o teu trabalho. Não interessa o que tu faz. Não interessa que nesse ponto aqui tu não pode deixar a desejar, né? Que era vital. E a gente tinha que se disciplinar, né? Nós tínhamos 2 opções, ou tu ora, ou tu ora. Né? Muitas vezes, assim, né? E às vezes eu falo para o pastor Roberto, né? Mas às vezes a gente é contrariado, né? Mas hoje, passando o tempo e a disciplina que a gente viveu lá, de uma maneira muito firme, né? Muito firme. É parte vital hoje da minha vida. Olha só. E do ministério dos pastores que saíram de lá, que a gente vê, né? E eu estava comentando com o pastor até hoje um pouco mais cedo, né? Hoje é difícil para mim o dia que eu não posso estar aqui na igreja, orando eu, no meu secreto, ou em qualquer outro lugar, né? Isso faz parte, sabe? Aquele dia que tu parece que tu não comeu, tu não te alimentou, tá faltando isso, tu tem que parar e tu tem que fazer, né? Ficou incutido isso. Amém. E nada substitui, assim, uma vida com Deus. E esse é um problema dos muitos ministros hoje, muitos pastores hoje, que substituem esse tempo vital, usando uma expressão do pastor Daniel, e de fato é vital. Um ministério sem oração, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus que prescinda disso, que abra mão disso, não são ministérios
que vão avançar, que vão frutificar, que vão fazer a diferença. Hoje o ativismo acaba sugando esse tempo que não pode ser substituído por nada. Uhum. Eu vejo hoje muitas pessoas preocupadas com a obra de Deus do que com o Deus da obra. Uhum. Olha só. É isso aí. Então, eu acho que hoje sempre foi assim, hoje mais do que nunca. Hoje a gente tem tanta coisa, não é, que não se tinha há anos atrás, tantas oportunidades, belas oportunidades, tantas possibilidades, e isso às vezes acaba nos seduzindo, acaba nos atraindo, e a gente acaba trocando esse tempo precioso de oração, de meditação. Se perguntar para qualquer um dos líderes hoje que tem uma representatividade e que de fato tem feito a diferença, não apenas em termos numéricos, mas que tem feito a diferença em termos de vida, em termos, em termos de influência, em termos de legado. Todos vão concordar. É preciso ter uma vida de oração, preciso ter uma vida com Deus. Não comece o seu dia de uma outra forma. Eu conheço muitos pastores que eles dizem, olha, pela manhã eu não faço nada, pela manhã eu desligo o meu celular, pela manhã eu fico com Deus, eu só faço isso, só deixo de fazer isso quando surge uma emergência, algo que... Mas depois eu recupero esse tempo. Então, e a gente percebe hoje que o excesso de atividades e é um dos males hoje, não é? Porque hoje nós somos exigidos a apresentarmos resultados. Uhum. O pastor hoje tem que apresentar resultados. Eu não devo, assim, orar para apresentar resultado. Eu não devo jejuar para apresentar resultados. Eu não devo estar com Deus para apresentar resultados. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar para me santificar. Olha só. Para me santificar. Os resultados, eles vão ser uma coisa natural. Uma consequência. Jesus, ele disse, estes sinais seguirão aqueles que creem. Pronto. É algo natural quando você tem uma vida com Deus, quando você está na presença do Senhor. Então, essa vida de oração, Jefferson, ela precisa ser uma característica não só do pastor, mas da igreja, claro, do pastor muito mais, porque ele é o líder, ele que tem a palavra de orientação, que tem a palavra revelada sobre a igreja, sobre o rebanho, mas a igreja como um todo, porque servir a Deus não é um piquenique. Servir a Deus não é uma viagem para Orlando, ou mais próximo ao Beto Carreiro. Um passeio. Não é. Servir a Deus é uma luta. Nós somos alistados, não é por uma guerra, por uma batalha. E é dessa forma que a gente precisa encarar. E nós temos duas opções. Ou nós vencemos ou nós somos vencidos. E eu prefiro a primeira opção. Nós precisamos vencer. Amém. Glória a Deus. E com quantos anos o senhor chegou em Canoas, pastor? Porque Canoas ali é uma referência, né? A gente ouve tantas histórias de pastores que foram exportados de Canoas, né? É uma escola ali, eu não sei, o pastor sempre fala, né, de como ele aprendeu a orar e outras coisas mais que o senhor ensinou ali para muitos pastores que saíram dali. O senhor chegou com que idade ali? Como que foi a formação da igreja? Como que aconteceu isso, pastor? Eu cheguei em Canoas com 24 anos. Poxa, um menino. 1989. Cheguei lá com 24 anos, eu e a Rose. O ano que eu fui batizado, 89. Cheguei lá com 24 anos. Uma igreja muito difícil, mas uma igreja muito amada, muito, muito preciosa,
com os problemas relativos. Eu acho que todas as nossas igrejas sempre se caracterizaram por coisas boas e também por dificuldades que são normais. Onde estiver o ser humano, ali existirão dificuldades. Agora você imagina um menino de 24 anos chegar para pastorear uma igreja com pessoas em idade de serem seus pais, seus avós. Então realmente foi um desafio. Eu, tanto quanto outros pastores, a gente aprendeu na fornalha, né? Não tinha outra opção. Mas isso nos forjou, isso nos deu um lastro, não é, para que a gente pudesse ter uma caminhada vitoriosa, abençoada e assim contributiva, não é? Porque nós temos que servir, não é? Então eu me sinto feliz pela honra de poder servir. Mas cheguei ali com 24 anos, como eu disse, eu e a Rose, experiências muito duras, muito difíceis. Havia, há um tempo atrás, e talvez hoje numa escala bem menor, mas se o pastor não atendesse uma ou outra exigência ou tomasse uma decisão que desagradasse uma ou outra pessoa, ainda mais em igrejas pequenas, era comum, não os irmãos mostrarem sua insatisfação deixando de contribuir. Deixando de contribuir. Meu Deus do céu. Então, vivemos isso também. Eu e a Rose perdemos o nosso primeiro filho. Olha só. Perdemos o nosso primeiro filho. Hoje eu teria, além do Alisson e da Cássia e da Alexia, nós teríamos um outro filho, hoje com seus 34, 35 anos. Né? Então perdemos o nosso primeiro filho, foi um período muito duro, muito difícil, mas os desertos, eles fazem parte, né? Nós não somos formados no gabinete. O gabinete é uma necessidade, atendemos pessoas, estudamos, mas nós somos formados no deserto, né? Deus disse para Moisés, você está com 40 anos de formação no palácio, e você no palácio aprendeu coisas incríveis, você fala várias línguas, você domina a arte, a cultura, você domina a engenharia, você domina as estratégias de guerra, mas eu preciso de mais 40 anos no deserto. Aí tu vai estar pronto. Não é? Então, às vezes, a gente acha que está pronto, não é? Por todo o currículo que tem. E o currículo é importante. Hoje, nós temos muitas pessoas que nossa convenção incentiva, oportuniza, tal. Em Canoas, a gente tem uma das melhores universidades teológicas do Brasil, e temos, inclusive, parceria com ela, que é a UBRA, nossa convenção tem parceria. E hoje a nossa galera, nossos pastores lá, com exceção da velha guarda, mas os mais novos, todos os pastores Daniel estão fazendo teologia na UBRA. E outros pastores nossos pelo Estado também. Então isso é importante, o conhecimento é necessário e nós sabemos da importância dele, mas é o deserto que forma a gente. Então foi tivemos alguns períodos de deserto, mas foi assim que fomos formados e fomos crescendo junto com a igreja foi crescendo junto conosco. Mas eu cheguei ali, Jefferson, com 24 anos. Meu Deus. Pastor, assim, nessa trajetória ali em Canoas, uma das coisas assim que tem marcado o seu ministério, que a gente tem visto, né, é esse investimento em pessoas, né, formação em pessoas. E
passados anos, a gente olha hoje para a denominação, a gente vê muitos pastores que estão já na frente de igrejas que saíram dali também, né? E eu sou um deles, né? Que tive essa honra de passar por ali, de ser tratado, treinado, né? Às vezes, como é que eu vou dizer assim, ó, moldado, né? Esses dias eu conversava com o pastor Roberto e disse, pastor, ele nunca falou isso para mim, me perdoa, eu sei que eu sou uma tranqueira às vezes. Mas assim, ó, essa habilidade, porque o senhor tratou com todo tipo de pessoa ali, e trata ainda, né? E algumas pessoas, dentro da nossa visão limitada, às vezes a gente olha assim, não vê muita coisa. Mas há muito tempo assim o senhor investe em muitos improváveis. Que ao longo dos anos a gente começa a ver assim o fruto, o resultado, né? E eu não sei, mas o que é essa veia, né? Porque da onde vem esse olhar assim, que o senhor vai lá, olhou para o cara, e pode todo mundo falar o contrário, eu sou testemunha, mas a partir daquele momento que o senhor botou o olho e disse, é ele, glória a Jesus, não tem quem faça mudar de ideia. Desde muito cedo eu comecei a investir sempre dividi meu pão, é uma expressão que eu gosto de usar muito, né? Hoje o meu pão é um pouquinho maior, não é? Dá para dividir. Mas eu comecei a dividir o meu pão quando o meu pão era pequeno. Quando nem eu mesmo tinha, às vezes. Mas o que eu tinha, eu dividia. Então, sempre tive obreiros com tempo integral, trabalhando na igreja. Então, isso foi uma coisa assim, muito, muito natural. Eu talvez tenha sido influenciado pelo pastor Aldo, que sempre teve também essa visão. Talvez o pastor João Manuel também me ajudou nisso, porque sempre teve essa visão. Os próprios pastores que sempre investiram em mim. O pastor Manuel Quaresma, que te antecedeu aqui, foi um dos pastores que me levou para trabalhar com tempo integral. E o pastor Quaresma também dividiu o pão dele comigo. Quando eu comecei, foi a primeira ajuda financeira que eu recebi da igreja foi através das mãos do pastor Quaresma. Olha só. Ele era pastor em Santo Augusto, e uma região, se de um lado celeiro pela produção, de outro lado uma região muito carente em termos econômicos pela ausência de indústrias, de possibilidade de emprego. E eu comecei a trabalhar com o pastor Quaresma e a irmã Dora Alice, e eles me pagavam, a igreja em Santo Augusto me abençoava com 1/4 de salário mínimo. Era o que eu ganhava. 1/4 de salário mínimo foi a primeira ajuda, a primeira prebenda que eu ganhei da igreja. Então, talvez também muito por isso, pelos pastores que investiram em mim, que acreditaram em mim. Mas foi assim uma coisa muito natural. Eu não saberia dizer quando isso aconteceu. Não foi assim ao menos eu não me lembro que tenha sido uma visão ou uma estratégia ou uma revelação. Foi uma coisa muito natural. Eu sempre senti a necessidade de dividir o meu pão. E eu faço isso até hoje. O pastor Daniel sabe, hoje nós temos muitas pessoas que trabalham com tempo integral na igreja em Canoas, né? Quando eu estava em Canoas lá, não sei quantos, mas eram uns quantos. Eram uns quantos, e continua sendo uns quantos ainda. Hoje continuam uns quantos lá. E sempre que alguém é transferido, abre uma vaga, daí já tem alguém com a senha esperando. Então, Deus sempre me deu essa facilidade. Assim, tem um pastor aqui no estado, ele é muito meu amigo, ele me dá muito trabalho, esse pastor. Não é você. Um outro quase igual. Ele me dá muito... É um pouquinho melhor, né? Ele me dá muito o que fazer. E ele disse um dia para mim, olha, eu queria que o senhor me explicasse
Eu vejo pessoas, obreiros, enfim, que não gostam do Senhor, não gostam do seu jeito, não gostam do seu estilo, lhe criticam, e de repente, eu vejo essas pessoas mudar totalmente de ideia e ficar do seu lado, lhe ajudando, trabalhando, lhe defendendo. Como é que o senhor consegue isso? Eu não consigo. De fato, ele tem muito problema com as lideranças, né, dele. E eu disse, mano, eu não sei te explicar isso. É algo assim muito tranquilo, muito natural para mim. Eu tenho facilidade de conviver com todo mundo. Eu tenho facilidade de conviver com aquele pastor que só dá problema, porque tem pastor que só dá problema, só incomoda. Enfim, acontece. Tem aquele pastor que, poxa, você gostaria de ter ele do seu lado sempre. E o pastor Daniel, eu tenho por ele um carinho, uma estima enorme, pela Ângela, pelo Gui, pela Dani, e pelos outros tantos que saíram de lá. E o pastor Daniel, se eu pudesse manter ele sempre do meu lado, eu manteria. Que honra, hein? Manteria. Tem certeza, pastor? Absoluta. Ele tem coisas lindas de Deus na vida dele, eu aprecio muito isso. É um homem quebrantado, obediente, sabe comandar, mas sabe obedecer. E isso são virtudes que estão em extinção hoje em dia. E outros tantos que saíram de lá também. Mas eu tenho facilidade de conviver com quaisquer líderes, em quaisquer ambientes. Deus me deu essa graça. Eu consigo sentar numa mesa e comer pão dormido. Aqui em Bento tem essa expressão, pão dormido, que é o pão que sobra do dia seguinte. Pão de ontem. Pão de ontem, né? Lá na fronteira a gente dizia o pão dormido. Né? É muito tranquilo para mim. Já pernoitei assim pelo interior, dormindo no sofá da casa dos pastores. Muito tranquilo isso para mim, muito tranquilo. Sei também, daqui a pouco estar convivendo com um ministro de Estado, almoçando junto com ele, como já aconteceu. Então eu tenho facilidade assim, de convivência. E eu acho que, apesar de todos os meus senões, eu acho que sou meio palatável, né? Não, uma benção, pastor. Sabe que assim, quem não lhe conhece de perto, às vezes tem uma impressão, né? Pelo seu jeito firme de ser. Já me disseram isso. Né? As palavras. E na convivência, eu que já estive pertinho, né? A gente às vezes tem um misto de sentimento, né? Assim, pela sua postura. O que é sim é sim, o que é não, né? E às vezes algumas questões de firmeza, a gente meio que se contraria, né? Mas o tempo vai passando e poxa, e a gente desenvolve um relacionamento assim de pastor, de liderança, de amigo, mas também aquele relacionamento de paternidade, que a gente entende assim, não, pô, para aí, eu tenho que prestar conta para alguém, alguém tem que colocar um limite, que às vezes no momento a gente não entende, mas quando o tempo vai passando, esse tempo eu liguei para o pastor Roberto, né? Tava falando com o pastor, disse, pastor, assim, hoje algumas coisas que eu não entendi, que não entrava, hoje eu entendo, né? E aí ele falou assim, que bom e tal, né? O jeito dele, toda a educação, né? Eu acho que dá vontade de dizer assim, ainda bem que caiu uma ficha, né? Finalmente. Não, que bom, assim, não, bom, quando a gente vai amadurecendo, as coisas vão... que bom, né? Mas é isso. Pastor, uma outra questão dentro disso, né? Das pessoas que trabalham com o senhor, como lidar assim, porque muita gente tem dado certo, muita gente trabalha, decola, mas tem os que dão errado e tem aqueles que às vezes aqueles que nos frustram, né? Tem às vezes a pessoa que não entendeu a visão, o propósito, a missão, daqui a pouco se afastou com o coração fechado, falando mal, não entendendo aonde deveria ter chegado, poderia ter chegado, né? E o senhor
E o que eu vejo assim, tem essas frustrações no caminho, mas o senhor nunca desistiu de continuar investindo em pessoas, apesar de... De fato, isso é uma verdade, e não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. Você investe em muitas pessoas que dão certo, e nós temos aí hoje no estado, e isso, e esse investir, ele não é um monopólio meu, né? A gente tem outros pastores que investem no estado. Eu destaco o pastor João, destaco o pastor Ivan, aqui em Porto Alegre, destaco o pastor Adair lá na Zona Sul. Então, destaco você aqui, que há pouco nos cedeu para a nossa convenção o Anderson, nosso querido pastor Anderson, que está ali na região de Lajeado, Arroio do Meio. Então, esse não é um monopólio que eu detenha. Outros também fazem isso, e é bom que seja assim. Eu costumo dizer que a gente não forma líderes para nós, a gente forma líderes para o reino, forma para o reino. E, de fato, muitos dão certo, outros não dão, mas eu acho que uma das grandes bênçãos assim, que Deus me deu é a capacidade de conseguir conviver com o erro. Porque isso é uma coisa que a gente precisa ter assim, muito bem posta, muito bem posta. As pessoas erram. As pessoas erram. E não é porque a pessoa errou que ela deixou de ter valor. Não é porque ela errou que a gente encerra. Porque imagina se Deus fosse ter esse olhar, não é? Se Jesus fosse ter esse olhar para nós. Olha, errou, E, infelizmente, tem pessoas que são assim, que têm dificuldade de conviver quando alguém erra, quando alguém se equivoca. Uma vez um pastor que hoje é um grande líder nosso, e daí vem muito isso que o pastor Daniel disse, né? Porque os que me formaram, eles também foram muito duros comigo, né? Mas isso foi importante demais, porque nós precisamos conhecer o caminho do quebrantamento, o caminho da humildade, e um homem quebrado é o homem no ponto ideal para Deus. Olha só. Sujeito quebrado, estou quebradinho, está no ponto divino. Está no ponto divino. Então, isso é importante. Eu me lembro de um pastor que, uma vez ele me ligou, pastor, comprei aqui um violão para a congregação aqui, um violão que valia tanto, eu comprei por 4 vezes abaixo do valor, uma super aquisição, tal. E daí eu disse, que bacana. Só me diz uma coisa, quem é que te autorizou? Não, pastor, tal, mas eu pensei que dava, tal. Não, alguém tem que te autorizado, ou eu te autorizei, ou o financeiro te autorizou. Não, pastor, ninguém me autorizou. Então devolve. Porque a gente não pode fazer as coisas sem autorização. Todos nós temos um limite. Até ali você pode ir. A partir dali você tem que ter alguém que sinalize para você, avance ou não. Então, às vezes, essas trancadas são necessárias. Mas quando você está formando pessoas, você precisa entender que essas pessoas elas vão cometer erros, e esses erros eles fazem parte do processo. E nós seríamos assim utópicos imaginar que no processo de formação é um processo perfeito. O processo de formação de alguém é um processo cheio de imperfeições, cheio de problemas, porque a pessoa está em formação. E mesmo depois que nós já passamos todo esse processo, a gente ainda consegue cometer equívocos. Com certeza. Mas a grande sacada é você entender isso
conseguir puxar o freio de mão, dar meia volta e dizer, poxa, eu me equivoquei. Me desculpem, me perdoem. E nós temos muitos homens de Deus assim que eles insistem em não reconhecerem os seus erros, imaginando que com isso, ao reconhecer seus erros, eles serão diminuídos ou perderão o respeito, se tornarão menores, e é exatamente o oposto. Todo liderado, ele precisa entender a humanidade do seu líder. Nenhum líder é divino, divino é um só. Então, todo liderado precisa entender a humanidade do seu líder. E humanos erram, se equivocam. E quando nós temos a graça de reconhecer isso, nós só crescemos aos olhos daqueles a quem lideramos, aos olhos daqueles a quem apacentamos, aos olhos daqueles a quem cuidamos. Então, as frustrações existem, o aborrecimento existe, às vezes você percebe a ingratidão, outras vezes você percebe a deslealdade, mas, por um outro lado, você tem aqueles que, poxa, você olha para eles e diz, valeu a pena, valeu a pena. E eu tenho a alegria de olhar para ti nessa manhã e dizer, poxa, valeu a pena. Obrigado, pastor. Valeu a pena. Então, o erro, ele faz parte do processo de formação, Jefferson. Olha só. Simples assim. As frustrações, os erros, os equívocos fazem parte. Fazem parte. Fazem parte. E, pastor, em questão, o senhor falou das 3 bases, né? Que é oração, palavra e jejum, isso. É uma receita para todos os momentos. Sempre. Todos os momentos. Eu vi que o senhor falou que enfrentou a perca do filho, enfrentou uma igreja que praticamente conspirava contra naquela época, né? Tinha uma família em formação e foi crescendo aos poucos. Essa é a receita para o crescimento, pastor, ministerial, que o senhor diz hoje? Essa receita, ela sempre deu certo. Ela é infalível. Hoje você pode até ter alguns acréscimos que funcionam como componentes, como adjuntos desse processo, como auxiliadores desse processo. Mas esses pilares são inegociáveis. Eles sempre deram certo. É que nem a receita do bolo da vovó. Tá? Essa receita nunca falha. Você pode pôr uma cobertura que a vovó não tinha no bolo. O bolo vai ficar bom, vai ficar bom. Mas sem a receita, não tem cobertura que funcione. Que consiga. Então você tem hoje muitas possibilidades que o tempo de hoje traz, que o século XXI trouxe. Hoje nós temos a condição teológica muito presente. Antes uma pessoa formada em teologia era quase um ícone, né? Chegava na igreja alguém com formação teológica, você, uau, tá chegando aqui, era como se fosse um ícone. Hoje não. Hoje nós temos uma facilidade enorme, nós temos muitas boas faculdades de teologia por extensão, com um mínimo presencial. Isso se deu um gás para a igreja, deu um corpo para a igreja. Hoje também a gente tem a questão da formação superior, que há anos atrás era muito difícil. Era muito difícil. Você tinha uma opção. Ou você estudava, ou você trabalhava. Eu, quando comecei a trabalhar na obra, deixei tudo. Porque era assim a nossa orientação. Você tem que largar tudo. E a gente largava tudo. E hoje o largar tudo, ele continua. Só que esse largar tudo de hoje
ele te possibilita, por exemplo, que você possa ter uma formação superior. O reino vai ganhar com isso. Então, hoje, as nossas igrejas hoje elas estão cheias de gente com formação superior. Nós temos acadêmicos nas igrejas, nós temos engenheiros, advogados, nós temos profissionais das mais diferentes áreas, médicos, dentistas, que há anos atrás isso era uma dificuldade enorme nas igrejas. E essas pessoas hoje também elas conseguem conviver com pessoas que ainda não atingiram esse nível de formação, conseguem conviver com as pessoas das mais diferentes classes sociais com muita tranquilidade. Eu sempre falo, o pastor Daniel deve lembrar, nós tínhamos na igreja em Canoas um irmão, hoje ele tem vários automóveis, mas quando ele começou a ir para a igreja, ele era carroceiro na cidade. Ele ia com a carroça puxada pelo cavalo dele. E eu sempre dizia para o pessoal, reservem a vaga normal, como se ele tivesse automóvel. E ele chegava com a carroça dele puxada por um cavalo e estacionava ao lado de uma Mercedes, de um Corolla, de irmãos que tinham esses automóveis na igreja. A igreja era assim, então ela nesse aspecto ela continua assim, essa convivência muito tranquila, sem que na igreja seja sentida essa disparidade social que a gente tem hoje. Parece que aquele que está acima, ele te olha com um olhar de superioridade, diz você aí e eu aqui. Na igreja a gente tem essa condição de plena igualdade. Então, isso tudo exigiu que a igreja hoje ela se contextualizasse. E nós temos a questão da mídia, da internet. Anos atrás, imagina um podcast há alguns anos nas igrejas, não? Isso era algo nem se pensava. Hoje nós estamos aqui num belo estúdio com um equipamento de última geração, com profissionais também muito qualificados. Então a igreja deu esse plus e precisa ser assim. Mas isso tudo o louvor maravilhoso que a gente tem na igreja hoje. E aqui à minha esquerda está o meu Levi Tamor. Eu considero ele assim, ele sabe disso. O meu Levi Tamor. Eu às vezes enfrento até alguma dificuldade por isso, porque eu tenho levitas em casa, né? Mas é o meu Levi Tamor. Então o louvor hoje ele tem uma graça, ele tem uma unção, músicos muito qualificados, e isso é fundamental na igreja. Essa questão toda que a igreja exige hoje, mas isso tudo funciona como coadjuvante face ao ator principal, e o principal é a oração, é o jejum, é a palavra. Uma igreja sem oração é uma igreja fraca, uma igreja quando vir uma luta, uma provação, ela vai ter dificuldades. Uma igreja sem uma estrutura na palavra, o que nos estrutura é a palavra. E não tem uma outra revelação maior do que a palavra. É Bíblia. Nada pode tirar isso do seu lugar. É pregação, seja ela temática, ou seja ela expositiva, seja um sermão tópico ou um sermão textual. É a pregação, é a Bíblia, é a palavra. Ela não mudou, ela é a nossa única regra de fé e de conduta. Ponto final, simples assim. E o jejum é um instrumento que faz com que a minha carne seja mortificada. É por aí. Esse homem natural que grita dentro de mim, só tem um jeito de vencer ele. Jejum. Está ali no jejum, humilhado, quebrantado. Então, tudo isso que a igreja tem hoje e que é necessário. A igreja hoje tem rede de televisão, rede de rádio. A internet hoje é uma ferramenta preciosa. Hoje nós estamos alcançando nada menos do que o mundo hoje. É verdade. Não é através desse momento aqui do nosso podcast. Então, tudo isso é necessário.
Mas, meu amigo, sai daqui, é joelho no chão, é Bíblia, é jejum. Então, tudo isso, Jefferson, é necessário, é importante, é fundamental. A igreja hoje não pode prescindir dessas coisas, mas num nível muito maior estão a oração, jejum e Bíblia e palavra. Maravilha. Glória a Deus. Pastor, assim, você falou da internet, né, que o mundo a gente consegue alcançar, né? Nossa igreja, nossa denominação, no estado e fora do estado. Muitos irmãos também acompanham. O senhor hoje é vice-presidente da convenção, né? Nosso administrador da convenção. Não tinha outro. O senhor que faz toda a ponte aí com os pastores, né? Mas o senhor também foi presidente da convenção durante muito tempo. Eu me lembro que o seu primeiro mandato começou em 2003, né? Isso. Eu me lembro até do propósito lá quando começou. Altar edificado. Altar restaurado. Altar restaurado, igreja edificada. Igreja edificada. Né? E o senhor começou um trabalho muito forte com os pastores naquela época, com as famílias dos pastores, trazendo algumas ferramentas, cursos para os casais envolvendo pastores, seminário como Veredas Antigas, né? E houve uma reciclagem assim muito forte e interna, né? Aqui dentro dos pastores, que hoje a gente vive os resultados. Verdade. Traz isso para a igreja, aquilo que nós recebemos, né, naquela época, de lá para cá. Deus lhe usou também para trazer uma dignidade ministerial, né? E a gente louva a Deus hoje como pastor. Como acontecia, o pastor morrer, não tinha onde ser enterrado, adoecia, não tinha como fazer um tratamento, né? E ia para o ministério cheio de interrogações, confiando no Senhor, mas sabendo que a qualquer momento ele podia passar por uma fatalidade sem ter nenhum respaldo. Passagem, né? Só de ida. É isso aí, né? Hoje, os pastores da denominação são cobertos, né? Com plano de saúde da Unimed, previdência privada, plano funeral, imagina. Olha só. Né? Para o pastor e para a esposa, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da convenção, desses projetos, porque a gente falou aqui do senhor enviar pessoas para a obra, do senhor trabalhar, mas toda essa questão, essa cobertura, né, que hoje tem alcançado os pastores, até porque a gente tem muita gente que sonha com o ministério e claro que isso não deve jamais ser o motivo, né? Que a gente está falando, o motivo é a chamada, é a chama, né? Mas como o senhor vê isso hoje, né? Como um pastor, este respaldo, o que ele fez levantar toda essa cobertura? Porque o senhor poderia continuar trabalhando sem... Sim. Eu comecei muito cedo na administração da igreja. Em 1990, eu fui escolhido para ser o secretário da região da Grande Porto Alegre. Hoje, superintendência, hoje essa é a nomenclatura que o nosso estatuto trouxe às nossas antigas regiões. Hoje nós temos um trabalho de superintendências no estado, à época regiões, e eu fui escolhido pelos pastores com 24 anos para ser o secretário da Grande Porto Alegre. E ali começou a minha caminhada administrativa. Depois, em 93, eu fui eleito primeiro secretário. Foi a primeira vez que assumi um cargo de diretoria. E de lá para cá, na convenção. E de lá para cá eu não saí mais, alternando cargos, ora no estado, ora no país. Hoje eu sou o primeiro secretário nacional, ao lado dos demais parceiros da diretoria nacional. Pastor Luiz Fernandes Bergamin é o nosso presidente, e eu tô com ele na Secretaria Nacional. E eu sempre convivi muito com os pastores, né? E eu sempre via a dificuldade dos pastores, exatamente isso que você colocou. E isso sempre mexeu comigo, né? Sempre mexeu comigo. E porque eu acho que o pastor, uma vez me perguntaram, não é? Pastor Júlio Paz, que é o nosso primeiro tesoureiro, lembra muito disso.
estávamos viajando para um compromisso no interior e fomos. Havia uma pesquisa que estava sendo feita por um órgão do Estado, agora não me lembro qual, e ali estava o Exército e a Polícia Federal. Então, alguns veículos eles pediam que parasse e tal para coleta de informações. Aí a moça que veio no nosso veículo perguntou meu nome e tal, onde eu morava, o que eu fazia, e ela me fez uma pergunta: quanto que o senhor ganha? E eu disse para ela: olha, eu ganho mais do que mereço e menos do que preciso. Uhum. E porque eu sempre acho que o pastor ele sempre teve uma consideração relativa por parte da igreja, né? Porque há anos atrás, qual era o bom pastor? Até tinham algumas canções sobre isso. O pastor agora só quer andar de carrão, de carro zero. Uhum. Não, então, eu sempre acho assim que sempre houve, hoje mudou muito. Mas qual era o bom pastor anos atrás? Era o cara que morava na última casa, da última rua, da última vila. Era o cara que quando tinha um carro, era um carro todo, eu vou usar um termo aqui que talvez desconhecido da maioria dos mais novos, todo esbodegado. Essa é antiga? Essa é antiga, todo esbodegado. Esse era o bom pastor. Uhum. Esse era o bom pastor. Tinha que conciliar o ministério com o serviço secular. O bom pastor era aquele cara que estava na mão do maior dizimista da igreja. Eu vivi isso. Uhum. Eu vivi isso. E eu disse, poxa, mas não pode ser isso, né? Os pastores eles precisam ter tranquilidade. Nós não precisamos ter uma vida de ostentação. Eu acho que o pastor não deve ter uma vida de ostentação, embora Deus a alguns possa prosperar muito, mas eu acho que nós temos que ter uma vida modesta, uhum, dentro de um nível de dignidade. Mas eu sempre vi essa necessidade nos pastores. E aí o Espírito de Deus me deu essa visão. Você quer que a igreja cresça no Estado? Então investe nos pastores. Olha só. Investe nos meus servos. Porque é uma coisa natural. Se eu estou, entre aspas, a minha empresa, a igreja não é uma empresa, mas tem certos momentos que você tem que ter sobre a igreja uma visão de gestão. Uhum. Uma visão de gestão. É como se uma empresa investir no funcionário, aquele sujeito ele vai fazer qualquer coisa pela empresa. Se tiver que ficar um pouco mais, ele vai ficar. Se tiver que fazer mais do que ele pede, ele vai fazer, porque ele está se sentindo cuidado. Ele está se sentindo valorizado. E foi isso que a gente começou a fazer. A gente começou a cuidar dos pastores, começou a valorizar os pastores, porque havia uma frase corrente no Estado, equivocadamente corrente, né? Diga-se de passagem, porque se a convenção mais não fazia, é porque condições não haviam. Mas tinha uma frase corrente, que a convenção era como um sindicato. Só cobrava e não oferecia nada. Isso não era uma verdade. Uhum. Não era uma verdade. Porque o que nós, pastores, devemos entender como o maior investimento que a nossa convenção pode fazer em nós? Não são os convênios que são importantes, não são os recursos que são investidos em nós, não são os prédios que aqui ou ali a convenção aluga, não é o complemento de prebenda que, eventualmente, para um outro pastor é preciso fazer, a convenção faz, mas é essa segurança, essa cobertura que a nossa convenção nos dá. Uhum. Eu estou em Canoas e eu me sinto seguro. Sim. Eu me sinto coberto, porque eu tenho alguém acima de mim. Eu tenho alguém com a mão estendida sobre mim. Eu tenho alguém cujo manto pastoral está sobre mim. Uhum. E isso não tem preço. Não tem. Não tem preço. Então Deus me deu essa visão. A gente começou a investir nos pastores,
E eu percebia também que muitos pastores, eles não passavam o cajado por uma única razão. Eles não tinham como se sustentar. Eu entrego a igreja agora. Como é que eu vou viver? Sim. Então nós começamos a fazer parcerias para jubilamento de pastores. E à época, hoje, esse número diminuiu bastante, porque muitos dos nossos pastores hoje são saudosos, já estão com o Senhor, mas nós começamos a fazer parceria com as igrejas e jubilar pastores. Jubilar pastores. Pastores que não tinham mais como estar à frente das igrejas, e muitas igrejas haviam estacionado, haviam parado, porque é natural, você com um certo tempo, ou você coloca pessoas do seu lado, ou você vai... É natural, o teu desempenho não é mais o mesmo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era mais garotão, tal, quando tinha a escolha assim, para o time de futebol, eu era o primeiro a ser escolhido. Eu jogava super bem, fazia gol. Hoje eu sou escolhido com base na autoridade pastoral. Entendeu? Hoje é com base na autoridade pastoral. Antes não. Antes eu era pelo talento, antes pelo futebol. Pelo talento, pela competência, pelo resultado. Hoje é o pastor, e o pastor acabou. É o pastor. Se ele jogar bem, ou se eu ficar sentado num banquinho, ele é o pastor. Quando ele chuta, o goleiro, ele normalmente defende o chute de qualquer um. Quando o pastor chuta, ele se tira para o lado e diz: o senhor me deslocou. Então é natural que com o tempo você não tenha mais o mesmo desempenho, inclusive ministerial, pastoral. Só que eram pastores queridos, amados, que não haviam se contextualizado, não haviam chamado pessoas para lhe assessorar e não tinham o que fazer. Então a gente começou a jubilar alguns pastores. Isso possibilitou a abertura de portas para novos pastores, estar à frente das igrejas. Isso foi dando crescimento para as igrejas, os recursos foram aumentando e se conseguiu fazer muitas coisas justamente por esse crescimento que nós tivemos. E os pastores, eles começaram a se sentir cuidados, a se sentir seguros, a se sentir protegidos. Não que antes não fossem, sempre foram. Mas às vezes precisa de um pequeno plus, para que a pessoa se sinta. Nós sempre fomos cuidados. Talvez não nos sentíamos assim, por falta de talvez colocar a cereja no bolo. Um detalhe. E quando esse detalhe, surgiu, o pessoal, realmente, a nossa convenção nos cuida. E as igrejas começaram a crescer. E hoje, para a glória de Deus e pela graça de Deus e para a glória de Deus, e a alegria nossa, hoje nós somos uma convenção hoje, e isso não se deve a mim. Eu costumo dizer que às vezes os pastores me agradecem e tal, eu digo: olha, eu só abri a porta, é só isso que eu fiz, eu só abri a porta, mas foi você que fez. Só abre a porta e você entrou. Então hoje a nossa convenção para a glória de Deus e a alegria nossa, e não há nenhum mérito, e eu não sou de jogar confete, o pastor Daniel me conhece, eu não tenho nenhum mérito nisso, nenhum mérito mesmo. Eu só fui sensível a uma necessidade que a gente tinha, eu consegui ter essa percepção e consegui abrir a porta, mas não fui eu que fiz. Então hoje a nossa convenção, ela é uma convenção reconhecida no país, ela é não dito por mim, que lá na fronteira a gente diz que não tem coruja que não gabe o seu próprio toco, né? Então, e a Bíblia diz que são os lábios do estranho que precisam nos elogiar e não os nossos, né? Verdade. Então, não dito por mim, mas dito por pastores de outros estados que têm vindo aqui. Pastores têm vindo aqui, ficam um tempo conosco, conhecer como funciona a administração, como é a obra aqui no estado. Para a glória de Deus, a alegria nossa, reitero, nossa convenção se tornou uma referência no país. Uma referência no país. Então,
visão assim Deus me deu, porque eu via essa carência nos pastores, né? Eu disse, poxa, são homens que trabalham 24 horas, e por que eu fiz aquela citação da abordagem que a menina nos fez lá e perguntou quanto que eu ganhava? Porque eu acho que o pastor ele deveria ter um dos mais altos salários do planeta. Amém. Porque o pastor, ele além de ser pastor, ele é médico. Não entendemos nada de medicina, mas ele é médico. Ele é psicólogo. Ele é engenheiro. O irmão vai fazer uma casa, ele vem me perguntar para nós. Administrador. Ele é arquiteto, ele administra. Os nossos empresários aí, pastor, estou com um problema na empresa. A gente não entende, mas senta lá e Deus revela, e a gente dá uma palavra. Nós trabalhamos 24 horas. Mediador de conflitos. Também juiz de paz em outras ocasiões. A gente trabalha 24 horas. O meu celular ele só fica no modo avião quando eu estou orando. Nunca desligo. Qualquer hora que me ligar, eu vou atender. E eu vi essa carência. Eu vi essa carência nos pastores, né? Então hoje a prebenda que os pastores ganham, a meu juízo, ela ainda não está onde eu gostaria que ela estivesse, mas hoje nós já temos uma valorização desse homem que a Bíblia manda honrar. A gente já tem uma valorização desse servo de Deus que faz tanto, não é? Que faz tanto e que hoje se sente cuidado. Então foi vendo essa necessidade dos pastores que eu disse, não, eu preciso cuidar desses homens. E, inclusive, foi uma interrogação que os pastores da CEPAL se fizeram, né, quando conheceram o nosso projeto aqui. E eu era bem mais jovem, né? Eu assumi a convenção com 37 anos. Sim, com 37 anos, né? E eles disseram, poxa, nós não conseguimos entender, tu é um cara tão novo e tu tá pensando nos idosos. Normalmente a gente não vê isso, né? Não vê isso. E foi uma bênção que Deus nos deu, porque o pentecostal ele é muito imediatista. A gente conversava um pouquinho antes de estarmos no ar sobre isso. O pentecostal a gente estrala os dedos e já quer que as coisas aconteçam. E eu me lembro que na Grande Porto Alegre a gente tinha um grupo que começou a orar nas terças-feiras. Hoje todos os pastores da região, hoje nós temos uma consagração na terça, sempre um jejum de 24 horas. E a gente sempre se encontra na terça, agora estamos online para estudarmos a palavra. Mas isso começou bem antes, começou comigo, com o pastor Pedro Paulo, que já descansa com o Senhor, com o pastor Júlio Paz, com o pastor Alexandre Viana e com o pastor Ângelo Manuel Guarizi e com o pastor Pascoal. Faça-se justiça, talvez eu esteja esquecendo um outro nome, pastor Moacir Feijó. Então a gente começou... Pastor Lauro não? Pastor Lauro, num primeiro momento não, depois ele se uniu a nós. A gente, vamos orar, já que a gente sempre jejua na terça, vamos se encontrar para orar. E começamos a orar. Hoje isso tomou forma e hoje é oficial na região. E foi nesse grupo de oração que a gente começou a pensar a obra. Eu disse, olha, a gente tem que olhar o Brasil para Cristo daqui a 20 anos. Olha só. Não dá para olhar hoje, né? Vamos olhar o Brasil, vamos começar a sentar as bases, fazer alguma coisa para... Daqui a 20 anos, por exemplo, a Cássia vai estar moça. Na época eu tinha apenas a Cássia. Daqui a pouco veio o Alisson, a Leca. Vamos começar a pensar a igreja daqui a 20 anos, daqui a 25 anos. E a gente começou a pensar a igreja. Então, algumas coisas que hoje são realidade, lá atrás eram impensáveis. Como pensar lá atrás, por exemplo, um plano de saúde com a Unimed? Sim. Não existia. Possível, né? Não existia, simplesmente não existia, não havia como. Mas a gente começou a pensar, e hoje, isso tudo para a glória de Deus, a alegria nossa, são realidades presentes no cotidiano dos nossos pastores, no dia a dia da nossa família pastoral. Então,
respondendo objetivamente a tua pergunta, que no podcast a gente pode ser que nem político, né? Tu faz uma volta para dar uma resposta objetiva, né? Então, mas é bom... Traz clareza, né? Então, respondendo objetivamente a pergunta, foi por conviver com pastores e ver essa carência. E aí eu disse, não, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. Pastor, assim, para não lhe sugar muito, 2 perguntas dentro de uma, né? E aí eu paro, deixo. Sim. Mas assim, ó, primeiro, uma pergunta que eu tenho assim, ó, o que é o impossível para o senhor? Né? Uau, hein? Porque assim, ó, com base naquilo que a gente viu, né? Muitas coisas, inclusive as nossas convenções, lugares que hoje a igreja ocupa, lugares que transitamos que a gente olhava como impossível, né? Mas que eu creio que o Espírito de Deus colocou no seu coração, na cabeça, vamos fazer e ponto. Contrariando toda a lógica, todas as perspectivas, talvez pessimismos da volta, que sempre tem, né? Como o senhor vê isso aí? Essa é a primeira, depois tem outra pergunta. Eu tive uma noção do impossível há muitos anos atrás, quando nós compramos o terreno onde hoje é a nossa sede, em Canoas. Avenida Florianópolis, 1902. Depois a gente comprou uma outra área ao lado. Você daí já estava conosco lá. Sim. E me lembro que à época nós levantamos num culto um valor que obviamente eu não vou citar aqui, mas que você sabe foi um valor impossível. Então, quando compramos aquela propriedade, e uma desembargadora era dona da propriedade, e ela tinha um ajuste com uma vizinha lindeira de muitos anos, de que quando ela fosse vender, ela venderia um terreno para a vizinha. Eram dois os imóveis à venda. E aí eu fui negociar com ela, e ela disse, olha, pastor, eu só posso lhe vender um terreno, porque eu tenho uma palavra firmada com a vizinha, citou o nome da vizinha, que é uma vizinha que está lá até hoje, muito, muito querida, professa uma fé muito distante da nossa, mas é uma vizinha muito amada, muito querida, nunca nos deu nenhum problema. E então eu só posso lhe vender um terreno. Eu disse, olha, doutora, a casa que eu estou para construir é grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Uau. Lembrei-me da construção do templo, eu quero comprar os 2 terrenos. E ela disse, não, pastor, eu só posso lhe vender um. Eu disse, não, então eu não estou interessado no negócio. Agora eu não tinha dinheiro, a igreja não tinha dinheiro para comprar meio, um quarto. Então ali eu tive uma visão, uma noção do que é o impossível, né? E passados alguns dias ela me procurou, disse, olha, pastor, eu ofereci para a vizinha e ela de fato quer comprar, mas ela quer me parcelar em 15, 20 vezes. E eu disse, olha, então estou livre da palavra que eu lhe dei, porque eu quero à vista. E daí ela disse, o imóvel é seu. O imóvel é seu. E eu disse, tá, então tá comprado. Tá comprado. Como é que o senhor quer fazer? E na época o pastor Brasil era o meu vice-presidente, hoje é o nosso pastor no Arroio do Padre. Ele acompanhou toda essa negociação. Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, ó, hoje é sexta-feira, a gente faz um contrato de promessa de compra e venda, eu lhe pago, lhe dou um cheque para só descontar segunda-feira, e daí a senhora me dá um prazinho aí de 20 dias, de 20, 30 dias para uns 15, 20% que vai me faltar. Cara, imagina. Uma bota peitaço, né? E ela, não, tudo bem. Aí uma desembargadora, imagina, uma desembargadora, o advogado dela, hoje deve ter um senhor já bem idoso, mas à época um dos advogados assim mais renomados de Porto Alegre, fui no escritório dele, ele fez o contrato com cláusulas assim absolutamente
protetivas da desembargadora e totalmente contrárias à igreja. Não podia atrasar, tal. Olha, não me perguntem como, ou aliás, me perguntem como. Na segunda-feira, quando abri o banco, o dinheiro foi depositado. Foi um momento assim que eu vi o impossível acontecer. Porque quando eu contei para a igreja, irmãos chegavam e diziam: pastor, o meu carro é de oferta. Meu carro é de oferta. Meu terreno é de oferta. Uma família que nunca vou esquecer. Ele estava desempregado, acho que há uns 4, 5 meses, e tinha encaminhado seguro-desemprego. E naquela sexta-feira, ele recebeu todas as parcelas do seguro-desemprego. Meu Deus. Ele disse: pastor, eu só estou tirando o dinheiro para comprar uma caixa de leite para o meu filho. O resto, tudo é da igreja. A oferta da viúva pobre. Jesus. Nossa. Meu Deus. Outra família que o irmão tinha sido demitido da empresa e tinha pego uma bolada. Ele disse: olha, pastor, funcionário de muitos anos, e não tinha sido demitido, fechou o tempo dele, ele saiu da empresa e aí recebeu uma bolada. Ele disse: olha, pastor, eu vou fazer a construção da minha casa, mas eu faço o seguinte, esse dinheiro eu deixo todo na sua mão, e o senhor, à medida que eu for precisando do material, a igreja vai comprando. Eu vou levar 1 ano, 2 para construir, completar minha casa, a igreja vai me dando. Eu sei que quando o banco abriu segunda-feira, a gente depositou e pagou e fez a escritura no nome da igreja, tudo certinho. Então eu ali tive uma noção assim do que de fato é o impossível, né? Glória a Deus. Do que é o impossível. Meu Deus. Então, lhe respondendo hoje, pastor Daniel, eu acho que hoje o impossível é não crer que o impossível seja possível. Puxa. Eu acho que hoje o impossível é não crer que o impossível seja possível. É isso. Amém. É isso. Amém. E a minha segunda e última pergunta. Pior que essa? De minha parte. É pior que essa? O senhor falou que pensou a convenção, né, para os próximos 20 anos, que nós já chegamos, né, já desfrutamos hoje. E daqui para frente, o senhor como administrador, diretor da nossa convenção, né, porque nós já tivemos uma grande transição, uma grande mudança, né, para esses pastores novos que estão começando, para alguns que estão com a chama no coração, as possibilidades, né, e tal. Que palavra o senhor daria, né? Como o senhor vê, né, nossa obra daqui para frente? Eu sempre digo o seguinte, veja bem, eu acho que se eu conseguir ser um presidente razoável, um administrador razoável, eu acho que se Deus fez isso através de mim, Deus pode fazer através de qualquer outro. Porque eu também sempre fui contado entre os pouco prováveis. E como é bom você ser contado, você ser posto entre os pouco prováveis. Porque o provável vai deixar que um pouquinho da glória seja para ele, né? Porque, o cara é provável, né? Tudo indica que. Mas quando surge o improvável, aí muda completamente de figura e a glória é só dele. Eu, muita coisa, tive a felicidade de ter alguns Gamaliéis na minha vida. Pastor Aldo foi um Gamaliel, pastor Quaresma foi um Gamaliel, pastor João Manuel foi um Gamaliel, pastor Ivan foi um Gamaliel, pastor Moacir Barcelos foi um Gamaliel, pastor Orlando Silva foi um Gamaliel. Isso me ajudou bastante, me ajudou muito. Mas como eu disse, a gente antes não tinha essas possibilidades todas que tem hoje.
Então, muito do que descobrimos, muito do que aprendemos na fornalha, né? na chama mesmo, sendo queimado mesmo. Então, eu digo para esses que estão começando hoje, eu estou com 57 anos, tenho muitos filhos que estão aí pelo estado, tem muitos filhos que estão aí na igreja em Canoas. Tudo isso também tem um custo, tem um preço. Eu já tive assim desejo de ligar o pisca para a direita, não é? E dizer, passa, que eu vou ficar um pouquinho mais na retaguarda. Mas até hoje isso não foi possível, embora eu já tenha puxado o freio de mão em muita coisa, né? Já posso assim dar passos não tão rápidos, não com tanta celeridade, por conta do funcionamento de tudo, né? Hoje nós temos uma convenção que tem toda uma equipe, e uma igreja que também tem toda uma equipe, e cada vez mais eu vou sendo desnecessário, e cada vez menos eu vou sendo necessário. Então eu acho que isso é muito bom, porque eu sempre disse que você conhece a maturidade de uma igreja quando ela funciona sem a presença do pastor. É claro que o pastor ele precisa estar ali, ele é o anjo de Deus para aquele povo, mas se ele precisa estar presente para as coisas funcionar, então o trabalho que ele fez, o trabalho que ele realizou, não foi totalmente satisfatório. E a convenção hoje é isso. Nós temos uma equipe maravilhosa, de pessoas que trabalham na área administrativa. O nosso presidente hoje, o pastor João Manuel, faz um trabalho incrível no eclesiástico, no contato com os pastores, e nós damos a ele toda a tranquilidade administrativa para que ele possa fazer isso. A igreja em Canoas, na mesma linha, na mesma toada. Então, se eu pudesse hoje dar um conselho assim, porque há uma diferença, há uma distância gigantesca entre você querer e Deus querer. Uhum. Então, eu vejo hoje assim muitas pessoas que querem. Sim. Que querem. Eu conheci um moço, você também conheceu, obviamente que por uma questão ética, não citamos nomes, mas há muito tempo atrás a Convenção tinha uma caminhoneta Galloper, adquirida na gestão do pastor João Manuel. Depois eu andei com ela um tempo, né? Depois a Convenção comprou um outro veículo para o seu serviço e tal, e eu não vi, mas os pastores me contaram que esse moço ele bateu assim no capô da Galloper e disse: um dia eu quero ser o presidente da convenção para mim dirigir essa caminhoneta. Óbvio que ele nunca chegou nem a ser um diretor da convenção, e infelizmente hoje até fora do ministério está. Então, o que eu diria aos mais novos? Amem a igreja, se dediquem à igreja, deem o 100% de vocês à igreja. A igreja ela é a base de tudo. A igreja é o selo do nosso apostolado. É ali que estão as nossas maiores alegrias. É ali que também estão as nossas maiores tristezas. Mas isso faz parte. Isso é necessário. É o processo. Então, ame a igreja, se dediquem à igreja, deem o melhor de vocês à igreja, não substituam a igreja por nada. E queiram administrar algo além do pastorado, se for um propósito de Deus. Se não for, não queiram, não desejem, não façam, porque quem administra tem um ônus. E eu conheci esse ônus, e outros que administraram antes de mim e que vão administrar depois de mim também haverão de conhecer esse ônus. Mas se você tem um chamado de Deus para isso, você consegue absorver.
Mas se você não tem um chamado de Deus para isso, você não consegue. Você desiste, você sucumbe, você retrocede, como já aconteceu com muitos. Então, meu conselho para os novos é: se for um plano de Deus, ótimo. Se não for, a igreja. Glória a Deus. É a base de tudo, do ponto de vista eclesiástico, espiritual. Óbvio que não citamos a família, porque a família ela vem antes de tudo. Mas do ponto de vista pastoral, igreja, igreja, igreja. A convenção ela é uma necessidade importantíssima, vital. O que seria de nós sem a nossa convenção? O que seria das nossas igrejas sem a nossa convenção? Verdade. Mas se Deus não tiver um propósito com os mais novos, de ser um diretor, de ser um presidente, não queiram. Relaxa. É isso aí. Bom, Pastor Roberto, muito obrigado mesmo pela sua presença. Pastor Daniel, muito obrigado pela sua presença. Vamos encerrar por aqui, né? Já se passam algumas horas já, uma hora e meia já. A conversa passa rápido, né? Demais. Gostaria de agradecer a todos, então. Só deixa eu fazer um agradecimento. Sim, por favor. Rapidamente, né? Obrigado, pastor Roberto, né? Sua disposição, seu carinho, né? Ressaltar aqui o meu respeito que eu tenho pelo senhor, pela sua família, pela igreja em Canoas, igreja que nos amou, nos acolheu, nos sentimos muito amados ali, né? Amém. Muito acolhido. Obrigado pela confiança de ter nos transferido para cá, para Bento Gonçalves, né? Eu mexo com a igreja, que você vai estar no culto. Hoje eu disse, ó, o culpado de eu estar aqui vai estar logo de noite, vocês reclamem, né? Para ele, né? Mas obrigado, pastor, tá? Amém, amém. Pastor Daniel, obrigado pelo não por esse convite, mas pelos muitos que o senhor tem feito para nós estarmos aqui. Eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, que você é um dos pastores que entende não pura e simplesmente o nosso não, mas entende mais do que o nosso não, a impossibilidade de às vezes estar aqui. Sim, o desejo ele sempre existe. Você conviveu muito perto, não é, conosco, e conhece o interno. Sim. O interno, né? Tem pessoas que conhecem o externo, mas tem pessoas que conhecem o interno. Então, quando aqueles que conhecem o interno falam, aí você fica tranquilo, né? Porque fala de realmente o que é. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Jefferson, por essa conversa gostosa demais, boa demais, rápida demais. E tantas coisas que não abordamos, que não falamos, né? Que quem sabe numa outra ocasião. Futebol a gente não ia... Futebol, há um pequeno problema com 25%, 30% do Rio Grande, não é? Tá? Mas isso a gente deixa para uma outra oportunidade. Obrigado, é uma honra para mim estar em Bento Gonçalves, estar com pessoas que nós amamos, com pessoas que nós nos sentimos bem estando ao lado. Tem lugares que você vai porque você precisa ir, e tem lugares que você tem prazer em estar, e pessoas que você tem prazer em estar. É prazeroso estar em Bento. Amém. É prazeroso estar com o senhor, com a sua família, com o Jefferson, com todos aqui. Muito obrigado, a honra é minha, o prazer é meu, a alegria é minha, e contem comigo sempre que precisarem. Se de alguma forma a gente puder servir, puder minimamente contribuir, eis-me aqui. Amém, pastor. Uma alegria para nós. Obrigado. Obrigadão. Então, obrigado a todos, tá? Compartilhe o link, se quiser ouvir alguma coisa interessante, quer mandar para um irmão que acha que deve ouvir algo que foi falado aqui, compartilhe e se inscreva no canal. O intuito aqui é edificação, através de experiências de vida, de palavras que foram ditas aqui, que acho que foram de muito agrado de Deus. Obrigado a todos e sejam edificados através destas palavras. Abraço.